Olá amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e o meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estaremos refletindo sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta reflexão de hoje me faz pensar que, de fato, primeiro Jesus veio para as ovelhas de Israel. Veio para o seu povo primeiro. É que, assim, dá a entender, assim, como que Jesus não estava se importando com os pagãos, com os samaritanos, mas a gente sabe que sim, o reino de Deus é para todos. É que Jesus quis deixar um ensinamento nessa leitura, né? Exatamente. Porque, como estava nas profecias, ele veio para os seus, né? Porque ele era também, a mãe dele, José, era da linhagem judaica, e os seus não o receberam. Então, quer dizer que não é que Jesus não tenha vindo para os samaritanos, nem para os pagãos. É que, conforme estava dizendo as profecias, não os receberam. Então, quer dizer, tinha um propósito, né? Havia como que um schedule, né? Como que se fala em português? Uma programação. Uma prioridade, primeiro, né? Uma lista de prioridades. Era para ser dirigida aos judeus, né? E depois sim é que seria dirigida aos gentios, que no caso somos todos nós que não somos judeus. Porque os judeus, a gente sabe pela história que eles eram o único povo que era monoteísta, né? O único povo que acreditava num único Deus. Os demais povos acreditavam em muitos deuses, né? E pelo fato deles terem sido monoteístas e acreditado no único e verdadeiro Deus, foi que Deus viu graça neles e o escolheu para anunciar primeiro a eles. Mas então, quer dizer, e aqui também uma coisa que me chamou muita atenção nessa leitura, como o evangelista cita o nome dos 12 apóstolos.
E quem que ele fala em primeiro lugar? Simão Pedro. Porque o Simão Pedro e o seu irmão André, porque o Simão Pedro era o líder dos apóstolos, né? Mais então, uma comprovação. Então ele ia ser mesmo citado em primeiro lugar por causa do papel que ele já ia desempenhar, né? E que ele desempenhou, né? Bom, a gente sabe também que esse evangelho foi escrito uns anos mais tarde, né? Exato. Então, quer dizer, aí o Simão Pedro já era mesmo o líder. Não foi um evangelho escrito antes dele ser escolhido para ser, né? Exatamente, Foi depois. Todos os evangelhos foram escritos depois que Jesus já tinha partido. Então, aí aqui também está falando, né, sobre, veja bem, igual aqui, ó, o Tiago, que é filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, que eram o Judas Tadeu, né? Que a gente sabe que ele foi chamado pelo segundo nome para não ser confundido com o Judas Iscariotes. Então, eles eram filhos de parentes de Jesus, né? Falo da irmã da mãe de Jesus. Mas a gente sabe pela tradição que Maria não teve irmã, ela era filha única de Joaquim e Ana, né? Que também a gente sabe pela tradição os nomes dos pais de Maria. Mas é interessante. Irmãos e irmãs eram todos aqueles que eram parentes. Da mesma linhagem sanguínea. Tios, até tio. O sobrinho podia chamar de irmão. A gente vê aquele episódio de Abraão, que o sobrinho dele, Lot, chamou ele de irmão? Irmão? Então, era sobrinho, que era filho da irmã de Lot, era filho da irmã de Abraão. Exato. E no entanto, Abraão era irmão dele. Era irmão. Ele chamava de irmão. Então, quer dizer que isso a gente sabe, está bem claro, né? No Antigo Testamento, como no Novo, né? Os irmãos de Jesus, quando Maria e os irmãos de Jesus, quer dizer, os parentes de Jesus, foram atrás de Jesus, né? Porque Jesus estava pregando na cidade, considerado um louco, e eles foram lá para chamar Jesus. Então, quando Jesus fala, não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades samaritanas, olha, ele fala bem claro aqui no versículo 6. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel em vosso caminho. Então a prioridade era ir diante. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente. E anunciai, né? Em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Então, veja, quer dizer, isso já passaram mais de 2000 anos, né? Que o reino do céu está próximo. Então, por isso que a gente sempre reflete na importância de procurar entender a mensagem principal do Evangelho. O que o Senhor quer nos falar com isso? O contexto, a época em que foi dito. Porque se a gente fosse entender o pé da letra, o reino de Deus está próximo, mas ainda o mundo não tinha ainda acabado, né? Exatamente. Se a pessoa entende isso, como foi na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, onde quando ele pregou sobre isso e eles entenderam que o fim do mundo, né, já ia acontecer, ninguém queria mais trabalhar, fazer nada. Aí São Paulo se viu, né, obrigado a escrever a segunda carta para explicar, né, que quem não trabalhasse não comia, né, quem não trabalha não come, porque levaram ao pé da letra o que São Paulo escreveu, né? Exatamente. Como que o mundo ia acabar, então para que ia fazer alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes eu até penso nisso, né? Quando Jesus foi questionado quando seria o fim do mundo, e ele disse que não cabia ao Filho do Homem, somente o Pai que está no céu dizer, né? Porque
veja, se naquela época, por um boato que o mundo ia acabar, causou um transtorno nessa comunidade da Tessalônia. Ninguém queria fazer mais nada, só esperar o mundo acabar. Se hoje em dia anuncia que o mundo vai acabar em 3 dias, ia ser um caos, né? Muita gente poderia fazer muitas coisas que... Haveria muita quebra-quebra. Ia ser um... As pessoas sairiam às ruas quebrando tudo. Mas, então, nesse evangelho a gente vê que Jesus chamou os 12 e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Né? Então, a gente vê que é bem interessante, né, que os apóstolos tinham esse poder, né, que até a sombra de Pedro curava alguém, né? Você lembra quando Pedro e João foram ao templo? Exatamente. A sombra deles curavam as pessoas, né? Quando Pedro passava, as pessoas se jogavam ao chão do lado dele para que a sombra dele pudesse passar em cima dessas pessoas e elas seriam curadas de tanta força espiritual que havia na presença de Pedro, né? O grande primeiro papa dele. Mas nesse evangelho, a gente lendo então cuidadosamente, a gente descobre que Jesus, ele primeiro quis vir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eram realmente os judeus, né? Como no Cântico de Maria, né? Que o Senhor, né, ia ser fiel à promessa que ele fez para Abraão, né? Jacó, Davi. Então, o Senhor prometeu a Abraão e os seus descendentes, né? Fiel a tudo que ele promete, né? É uma pena que no final o povo judeu não realmente aceitou Jesus. Tanto que quando Jesus estava a caminho da cruz, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te reunir como a galinha reúne os seus pintinhos, né? Sob suas asas. Quantas vezes? Agora, e a gente vê assim, bom, os samaritanos, né? Porque eles eram povos pagãos, eles não acreditavam na vinda do Messias, não conheciam, né? Porque os judeus sempre foram muito entre eles, né? Não se misturavam, né? Não se misturavam com outros povos. Então, quer dizer, o que a promessa de Deus, a história que eles tinham com Deus era única, era deles somente, né? Mesmo assim, a gente lembra, né, daquele diálogo bonito de Jesus no poço, né, de Jacó com a samaritana, né? Quando Jesus conversa com a samaritana e fala para ela que se ele tinha água da vida, né, que quem bebesse aquela água jamais teria sede. A samaritana, quando conversa com Jesus, a gente vê no diálogo que ela sabia que vinha um Messias, né? Ela sabia que vinha um Messias, então... Ela também ficou muito surpresa de Jesus dirigir a palavra a ela. Porque os judeus não falavam com os samaritanos, eles discriminavam os samaritanos. Porque o povo judeu tinha essa coisa de que eles tinham consciência de que eram o povo escolhido de Deus e por isso eles se orgulhavam disso de uma tal maneira que eles não permitiam que ninguém de fora viesse a querer também se considerar filho de Deus, como eles se consideravam filhos de Deus, do único Deus. Então foi aí que Jesus veio para reformular isso, porque era realmente um erro discriminar, não podemos discriminar quem quer que seja. Jesus veio para acabar também com essa discriminação. Por isso que ele foi e fez questão de conversar com a mulher samaritana para demonstrar que todos nós somos iguais. Mas então interessante, quer dizer, por que Jesus escolhe 12 apóstolos, né? A gente, quando reflete, por que ele escolheu 12? A gente sabe por quê, né? Porque
foram 12 as tribos de Israel que deram, né, origem, né, que deram origem ao povo de Deus, né? Exatamente. Uhum. E 12 apóstolos seria, né, os 12 que dariam origem ao novo povo, né? A nova Israel. A nova Israel. A nova igreja. A igreja, né? A igreja começou com 12. Uhum. Eu me lembro até que a gente já falou que a igreja, pelo que a igreja já sofreu, né? Desde a sua origem, as perseguições, tanto externa como interna, tanto intelectual, né? Como Voltaire, né? Que foi um grande pagão, que ele não acreditava em Deus. E eu me lembro que uma vez eu li algo que ele escreveu assim, debochadamente, que ele soube que foram precisos 12 homens para fundar a Igreja de Cristo. Fundarem, né? Uhum. 12 homens que fundariam a Igreja de Cristo, que fundaram. E ele ia provar para a humanidade que um só ia acabar com ela. Que seria, no caso, ele. Que seria ele. Então, ele tentou, de uma maneira literária, perseguir a igreja. Bastante, né? Uhum. Então, a gente viu que ele não conseguiu, né? Que a igreja vai continuar, porque Jesus orou pela sua igreja e falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas... E essa é uma profecia que não tem como se desfazer. É uma profecia do próprio Deus, do próprio Jesus, e vai ser uma profecia que vai ser cumprida até o final dos tempos. Pois é. A igreja jamais cairá. Jamais. E ontem, em todas as coisas que eu estava lendo, eu li assim vários artigos, aí me chamou a atenção, que eu fui ler, descobri isso. Eu estava pesquisando sobre o nome Vaticano, a origem do nome Vaticano, por que se chamava Vaticano, foi isso que eu fui pesquisar. E quando acaba, me chamou a atenção sobre os papas, aí eu li outras coisas históricas, eu li escritos, não só de origem católicas, né, mas de outras origens, historiadores que não eram comprometidos com religião nenhuma. Uhum. Aí na Wikipedia eu fui lá e fiz essas pesquisas e aí achei interessante. Eu vi que o nome Vaticanos vinha de um monte, de uma colina lá, que chamava Vaticanus, e daí, como ele foi construído bem ali no centro e tal, né? Uhum. Ali a questão do Mussolini, quando fez o Tratado de Milão, que deu o Papa, né, autonomia, que o Vaticano, isso a gente já sabia que é o menor país do mundo, né? Chamado Estado do Vaticano. Aí eu estava fazendo essas pesquisas e aí me chamou muita atenção realmente o nome Papa, porque depois eu pensei assim, acho que eu já tinha lido sobre isso, mas já tinha esquecido. Às vezes a gente tem muitas informações que acaba alguma ficando armazenada em algum lugar no nosso cérebro, e a gente nem se lembra mais dela, né? Exatamente. Igual palavras, né? Muitas vezes aqui, igual ontem, no vídeo de ontem, depois que eu falei, eu falei fonte, era fronte que eu queria dizer, né? Que fazia um T, né? No Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos faziam um tal, como um T, a cruz, né? Na testa dos que eram batizados e confirmados. Aí eu vi e falei assim, bom, agora já foi-se. Vai ficar como fonte, mas era fronte que eu queria falar. Então, eu acho que deu para entender de qualquer maneira. Deu, Uhum. Mas eu que vi, mas quando o vídeo já estava no YouTube, editado. Até quando eu estava editando, nem prestei atenção nisso, né? Uhum. Mas a gente troca, porque às vezes você fala uma coisa e aí você desvirtua seu pensamento em outra, aí você pode trocar as bolas, né? Então, vocês levem sempre em consideração que português não é a nossa única língua aqui.
A gente convive muito com o inglês diariamente. Isso é verdade. E às vezes algumas palavras que a gente fica muito tempo sem falar, a gente tem um lapso de memória, né? Esquecer, nós não esquecemos, não. Português é a nossa língua. Foi a única língua que conhecíamos até 27 anos. Mas às vezes confunde, né? Uma coisa com outra, né? Exatamente. Mas a gente, acho que esse evangelho, assim, as coisas que teríamos para falar aqui, né? As coisas que mais chamam a atenção também é nesse que Jesus fala: anunciai que o reino dos céus está próximo. Como que será que a gente poderia refletir nisso? O reino do céu está próximo desde aquela época, né? Exatamente. O reino de Deus, na realidade, já está aqui, né? Que é a igreja, que é o evangelho, que é toda essa obra que já foi cumprida há 2000 anos até agora. Então, quer dizer, o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus, hoje em dia, é representado pela igreja. E é através da igreja que Jesus continua operando seus milagres, continua operando a sua graça. Nós recebemos através do Espírito Santo e da igreja. E a igreja de Cristo, né? A gente pode também interpretar que quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Nós somos a igreja, porque em nós habita o Espírito Santo, né? Sim. Existe a igreja templo e existe a igreja pessoa, né? Exatamente. Então, quer dizer, todos nós que acreditamos no Senhor, que o temos como nosso único Senhor e Salvador, nós somos a igreja do Senhor. Por isso Jesus fala assim, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós é um templo. Por isso temos que ter muito cuidado, cuidar bem do nosso templo, né? Jesus mesmo falou isso: destrói esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus mesmo se chamou de templo do Espírito Santo. Exatamente. Né? Destrói. Que seria: me matem e eu vou ressuscitar daqui a 3 dias. Então quer dizer, a gente levar em consideração que nós somos a igreja do Senhor, né? E somos um templo, e este templo nós devemos procurar que ele seja cada vez mais sagrado, porque ele pertence a Deus. Nosso corpo, nossa alma, todo o nosso ser pertence a Deus. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com tudo que nós falamos. Não devemos usar palavreado chulo, não devemos nos comportar, não devemos nos comportar como pessoas não cristãs, sem religião. Enfim, existe uma série de coisas que a gente deve fazer para a gente poder dar um bom testemunho da nossa fé. Procurar viver uma vida santa, né? A gente ter santidade no nosso modo de falar e agir. Exatamente. É muito vergonhoso ver um cristão usando palavras chulas, falando palavrões, como fosse uma coisa natural, normal. Exatamente. E a gente sabe que isso não é, né? E é muito triste também ver certas pessoas que deveriam estar dando um bom exemplo. É muito triste vê-las falando, corta o coração, chulo, né? Fazendo insinuações indevidas. É muito triste. Usando sensualidade, né? Qualquer coisa leva pro campo sensual, qualquer coisa faz uma ironia do sexo. Nós cristãos, isso eu aprendi desde adolescente, quando comecei a ser evangelizada, né? É claro que eu não botei isso em prática logo na minha vida, foi no decorrer do tempo, foi depois dos meus 20 anos que eu fui tomando mais consciência e fui mudando o meu vocabulário. Eu não falava mais aqueles palavrãozinhos, comecei a me sentir ridícula, envergonhada se falasse tal coisa, e aquilo me incomodava, mas a gente vive um processo de conversão. E nós somos como um diamante. Um diamante, quando ele é achado, ele está no seu estado bruto. Ele tem que ser levado para ser lapidado,
né? Ele precisa ser limpo, precisa ser lapidado. Então você leva um especialista que trabalha com diamante para que o diamante possa alcançar a sua maior beleza, né? Quando ele está limpinho e lapidado. Assim somos nós. Nossa vida é como se nós fôssemos um diamante que nós precisamos lapidar também. Nós somos, nesse evangelho de hoje, convocados, chamados para divulgarmos que o reino de Deus está próximo. Existe dois reinos desse mundo. O reino deste mundo e o reino de Deus. Existem coisas que fazem parte exclusivamente do reino de Deus. E o que faz parte do reino desse mundo são todas essas vulgaridades, esses palavreados feios, palavrões, coisas ruins, desonestas, coisas que não te levam ao céu. Então a gente tem que escolher qual dos dois reinos nós vamos servir. É o reino de Deus ou o reino do mundo? Realmente é uma atitude muito ridícula a gente querer passar por representantes do reino de Deus e, no entanto, a gente se comportar como que membros do reino do mundo. Eu não me lembro se eu me lembro que é a carta de São Paulo aos Efésios, se é o capítulo 5, versículo 4, ou se é o capítulo 4, versículo 5, que diz, São Paulo recomenda para que a gente não use palavras de baixo calão. Ele fala isso, não useis esses tipos de vocabulário. Então, assim, no outro dia eu estava muito triste quando eu estava pensando, né, que é uma pena que no nosso meio cristão ainda existem cristãos que não entenderam que isso não cai bem. E é uma pena a gente sente muito porque a gente tem que se esforçar muito para dar um bom testemunho com a nossa vida e com o nosso vocabulário. Porque há muitos olhos... Tem muita gente... Muitos olhos na nossa direção. Estão olhando tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Tem muitas pessoas que só ficam te marcando, esperando... Quando você der uma vacilada, aí ele vai julgar a igreja todinha por você, né? É como uma cobra venenosa que está só esperando o momento de dar o bote. Então vamos terminar aqui, né? Que esse conselho que nós damos aqui é o que nós colocamos em prática na nossa vida. A gente não fala nada do que não podemos fazer e fazemos aquilo que falamos. Exatamente, que ninguém se sinta ofendido, mas muito pelo contrário, se sinta no dever de procurar melhorar. É verdade, melhorar o vocabulário e falar, buscar as coisas do alto e deixar essas outras coisas que pertencem ao homem velho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais, e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Então vamos terminar aqui, né, desejando que haja mais santidade para que as pessoas acreditem naquilo que a gente fala, que haja mais santidade da nossa parte. Eu preciso ser mais santa, ter um vocabulário correto, para que eu seja digna de anunciar o reino de Deus sem escandalizar o reino de Deus. Exatamente. Então, muito obrigado pela participação. Terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã e a paz de Cristo para todos nós. A paz de Cristo. Amém.